Paz e alegria, meus irmãos, paz e alegria, minhas irmãs, a todos vocês que estão aí, estão aí reunidos, né, nos assistindo nesse momento que nós estamos vivendo, né, já se passaram alguns dias, e às vezes nós perguntamos quanto tempo mais vai durar tudo isso, quanto tempo mais ainda nos restará diante desse caos, diante desse momento em que nós estamos vivendo. Eu quero compartilhar com vocês, rapidinho aí, hoje nós estamos numa conexão diferente, né? Nós estamos aqui conectados aqui na comunidade cristã Vida Xanxerê. É interessante a gente olhar e ver uma câmera na minha frente, alguns irmãos nos ajudando. Hoje o Guilherme e a Mônica estão aqui nos ajudando, a minha esposa, a pastora Cris, também está aqui. Estamos aqui nesse ambiente, né, onde eu vejo cadeiras vazias, e eu falo para uma câmera, e eu sei que quando eu estou falando para essa câmera, eu estou alcançando vocês, mas a sensação que temos, a sensação que eu tenho, é uma sensação estranha, é algo diferente, porque estou aqui na igreja pregando, anunciando o evangelho de uma forma diferente, porque nós estamos confinados dentro da nossa casa, nós estamos de quarentena, todos ali resguardados, diante de uma situação tão caótica, tão difícil. Diante desse quadro todo, eu quero compartilhar com vocês um texto bem conhecido no livro de Ezequiel, capítulo 37, e eu quero falar de esperança no meio do caos. Esperança no meio do caos. É possível? Será que é possível ter esperança ainda no meio do caos? Vamos ver o que as Sagradas Escrituras têm a falar a esse respeito. Está ali escrito, Ezequiel, profeta Ezequiel 37, versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me enviou a um vale cheio de ossos, e Ele me levou a um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, de ossos se ajuntando, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopra dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Somente até aqui, queridos, somente até aqui eu quero compartilhar com vocês. A grande verdade é que existe uma crise, mas essa crise a gente pode olhar para ela e entender que existem dois tipos de crise. Existe a crise que realmente existe, que ela é real, e existe a crise que nós vemos, aquela que nós enxergamos, aquela que os nossos olhos veem. A grande verdade é que essas crises, ela sempre marca a vida de um homem. Ela sempre vai marcar a vida de um homem, a vida de uma pessoa. Nós sempre estamos
vivendo momentos de crise. É assim na nossa adolescência, quando a gente começa a mudar, e não só nos nossos hormônios, mas a maneira como nós pensamos, quando nós começamos a formar a opinião. A nossa adolescência é um tempo de crise. A nossa juventude é uma outra fase em que nós entramos em crise, porque nós precisamos aprender a lidar com a separação de um lar, sair de uma casa e formar uma outra família, abrir mão do conforto do nosso lar, da segurança, romper o berço, romper as grades do berço e formar uma família. E aí a gente vive uma segunda crise. Há uma terceira crise muito importante na vida do ser humano, que é a crise chamada crise da meia-idade, quando a gente chega aos 35, 40 anos, e a gente olha e faz uma retrospectiva da nossa vida. A gente já viu que a gente viveu pelo menos a metade do que a gente ainda vai viver, e diz, puxa, ainda falta pouco, e ainda não consegui muita coisa. Mas existe aí uma quarta crise, que é quando a gente vai chegando no final da nossa vida e percebemos que a vida passou muito rápido. Eu trato assim de forma rápida, porque eu tenho pouco tempo aqui para compartilhar com vocês, e eu acho isso importante, por isso eu faço esse convite para que você reúna a sua família sempre nessas lives, para a gente poder estar reunido, para a gente poder ter uma palavra para você. E eu vejo que diante dessa situação, dessas crises, nós precisamos entender o que realmente existe e o que os nossos olhos estão vendo. Ou seja, qual é a crise verdadeira e o que é que nós estamos vendo em relação à crise. Hoje o Guilherme aqui, durante a ministração, ele falava de algo muito importante. São tantas informações e é um conflito de informações que muitas vezes a gente tenta entender aonde está ali a verdade, aonde nós encontramos ali a real verdade, qual é a verdadeira situação da humanidade, a que pico está isso, o que é verdade e o que não é, o que é verdade e o que é falso. E o grande problema aqui, em relação a esse texto que nós lemos, não é a crise que Israel está passando, porque esse texto aqui ele vai fazer uma relação entre o povo de Israel que foi destruído pelos babilônicos. O povo de Israel está destruído, a nação de Israel está assolada, a nação de Israel é comparada como um vale de ossos secos. Mas a grande verdade que Deus está querendo trabalhar não é na nação em si, mas Deus está querendo trabalhar no coração do profeta. A grande verdade é que diante do caos que nós estamos vendo nos dias de hoje, Deus quer trabalhar no teu coração, profeta. Deus quer trabalhar no teu coração, homem de Deus, mulher de Deus. Deus está querendo trabalhar em você. A grande verdade aqui é que o profeta, o problema aqui, o problema maior não é a assolação em Israel, mas é o coração do profeta. O problema não é a situação de Israel, a destruição de Israel, mas o problema é como está os olhos do profeta, como os olhos do profeta têm enxergado essa situação. Porque ali no versículo 3, nós vamos ver que Deus pergunta ao profeta e diz, ele me perguntou, Deus perguntou ao profeta, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? O profeta responde, eu respondi, ó Senhor, ó soberano Senhor, só tu sabes. Só tu sabes. A grande verdade é que os olhos do profeta estavam diante daquilo ali. O profeta já estava sem esperança, ele não sabia, ele não tinha esperança, ele não tinha certeza, quando ele olhava para aquela situação, se aquela situação poderia ser mudada. A grande verdade é que Deus leva o profeta em espírito a um vale
cheio de ossos. E ali no versículo 2, Deus pergunta, ele me levou para um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos e que estavam muito secos. E aí então o Senhor pergunta, o que é que você está vendo, profeta? Como é que você está enxergando essa situação? Deus está querendo saber de você, como é que você tem enxergado essa situação? Como é que você tem visto? Porque o profeta é real ao olhar e ver um vale de ossos secos. Ele percebe que ali é um vale de ossos secos e Deus pergunta, pode esses ossos se tornarem vida de novo? Podem viver? E o profeta, ele é real em responder, só o Senhor sabe. Só Deus pode saber que coisa que é essa, mas sabe o que Deus estava querendo fazer? Era provocar realmente essa sensação, esse sentimento no coração de Ezequiel, como Deus está querendo fazer isso hoje no teu coração. Talvez o desespero bateu na tua porta, talvez o desespero tenha batido dentro de você e você não sabe o que vai ser o dia de amanhã, e Deus está perguntando para você, dá uma olhada, o que é que você vê? O que os seus olhos têm contemplado? São notícias ruins? Sim, Senhor, são notícias ruins. O que você tem visto? Como você tem olhado para essa situação? E aí a pergunta que Deus faz é exatamente essa. Agora ele traz essa pergunta para você, será que pode essa situação ser mudada? Será que essa situação pode ser mudada? Será que pode haver esperança no meio do caos? Será que pode haver esperança no meio do caos? É essa a pergunta que Deus faz ao profeta. E aí o profeta, ele bem sabiamente diz, ó soberano Senhor, só tu sabes. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Porque a grande verdade é que tem horas que as coisas perdem o controle. Sabe qual é o problema do ser humano? O problema do ser humano, o problema nosso, é que a gente não quer que as coisas percam o controle. Eu tinha uma viagem, na verdade eu tenho uma viagem marcada para o mês que vem. Foi desmarcada, foi marcada de novo, e a gente já diz, quer saber uma coisa? Já perdi o controle disso. Mas a gente não quer perder o controle da nossa situação. Mas nesta noite eu quero dizer para você que o controle da tua vida não está nas tuas mãos. O controle da tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O controle da tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O profeta disse, Senhor, só o Senhor sabe. Só o Senhor pode fazer algo desse tipo. Só o Senhor sabe se esses ossos podem ter vida. E aí, Deus disse o seguinte, então ele disse, profetize a esses ossos, e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe, às vezes é como a gente tem olhado para a nossa família, porque a grande verdade é que agora é a hora de você conseguir enxergar mais de perto como é que está o teu relacionamento com a tua esposa, como é que está o teu relacionamento com o teu marido, como é que está o teu relacionamento com a tua família. Porque o que eu mais tenho visto hoje é esse choque, porque a gente já perdeu como é que a gente se relacionava dentro de casa, e agora a gente tem que voltar a aprender a se relacionar dentro de casa. E às vezes a gente está olhando para essa situação dentro da nossa casa, dentro da nossa família, até no nosso emprego, a gente está olhando, puxa vida, está um caos, mas Deus está querendo mudar a realidade, não da situação, mas a realidade do teu coração. Sabia que o grande problema, o maior problema que nós estamos para enfrentar, é a desesperança. O que significa isso? Pessoas que já não têm mais esperança que vai mudar, porque talvez você está vindo de um desemprego, talvez você tenha acabado de experimentar uma falência de uma empresa e está começando uma nova. Talvez você esteja experimentando, puxa vida, agora que eu comecei a frequentar uma igreja, a igreja fecha as portas, eu pensei que eu ia guinar na minha vida espiritual e a igreja fecha as portas. Mas o que Deus está querendo mudar
Às vezes não é nem a situação que está do lado de fora, mas é a situação que está do lado de dentro, o meu coração. É como eu olho para a situação, como eu olho para o caos, como eu olho para a crise, de que maneira eu me comporto em relação à crise. E aí Deus diz: eu vou dar uma resposta para você, Ezequiel. Profetize, tenha atitude, tenha atitude. O coração do profeta estava esmiuçado, o coração do profeta estava quebrado, o coração do profeta estava arrebentado, porque ele olhou e viu a situação da nação que ele tanto amava. Ele olhava e via a situação da nação que ele viu Deus sustentar e guardar, mas agora, da maneira que está aquele vale de ossos secos, é assim que está a nação, e é assim que estão os olhos daquele profeta. E o Deus diz: não, então profetize. E aí está uma grande verdade, há uma grande verdade nessa palavra, porque a grande verdade nessa palavra é essa. Sabe, muitas vezes, se lhe falta fé, meu irmão, pelo menos obedeça ao Senhor. Pelo menos obedeça ao Senhor, porque muitas vezes nos falta fé, muitas vezes tem hora que nós não temos fé para prosseguir, mas diga o seguinte: não, eu vou fazer. Sabe aquela passagem de Pedro estava lá, tinha passado a noite toda pescando, não dava peixe de jeito nenhum, cansado, desestruturado, já sem fé, desanimado, desacreditado, sem esperança. Sabe o que ele faz? Ele ouve a voz de Jesus, porque a voz de Jesus é doce, a voz de Jesus transforma, a voz de Jesus muda. Ele ouve a voz de Jesus, e a voz de Jesus é essa: Pedro, lance a rede do outro lado. Sabe o que Pedro diz? Senhor, eu vou obedecer, porque fé eu já não tenho mais. Senhor, eu vou obedecer, porque eu estou cansado dessa situação. Senhor, eu vou obedecer, porque o meu espírito está arrebentado, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Pela tua palavra eu lançarei a rede. Tem horas que nos falta fé e a gente precisa o quê? Obedecer, continuar prosseguindo, porque sabe, essa hora não é hora de parar. Às vezes eu vejo pessoas querendo parar, querendo desistir. Deixa eu dizer uma grande verdade para você: esse é o pior momento de você desistir da tua fé. Esse é o pior momento, se é que existe melhor momento para isso. Mas eu digo para você, este é o pior dos piores momentos para você pensar em desistir da tua fé. O que nós precisamos é prosseguir como povo de Deus. O que nós precisamos é ser resposta para essa nação tão caótica. O que nós precisamos é ser resposta para essa geração. Enquanto o povo está desesperado, clamando, nós seremos como igreja, mesmo virtualmente, mas nós seremos como igreja, resposta para esse mundo que está no caos, está vivendo sem esperança. E aí o profeta tem esse posicionamento, porque Deus diz para ele: profetize esses ossos. Sabe, para mim, esse Deus mandando dizer profetize, Deus está dizendo o seguinte: não desista, não desista, continue orando pela tua família, continue orando pela tua casa, continue orando por essa nação. Por mais que eu veja uma briga política de um lado e de um outro, eu vejo políticos tentando de alguma coisa desestruturar o outro, e no pior momento da nossa nação, por mais que eu veja isso, eu digo: eu não vou desistir da minha nação, eu vou continuar orando por ela, eu vou continuar sendo referência para essa nação, eu não vou me calar, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou profetizar, eu vou me levantar, aleluia, para profetizar essa nação, para profetizar esse vale de ossos secos, para profetizar dentro do meu lar, para profetizar a minha igreja, para profetizar nos meus bens. Eu vou profetizar, porque o que Deus está dizendo é o seguinte: tenha uma atitude. Tenha uma atitude, profeta. Profetize a esses ossos. Diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Sabe o que é interessante disso aqui? Sabe o que é lindo no que nós vamos mencionar aqui, trazer para as nossas vidas?
é que o profeta assim ele faz. Porque lá no versículo 7 ele diz: eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve barulho, som de chocalho, os ossos se ajuntando, era um som de ossos se ajuntando, um batendo um no outro, osso com osso. Versículo 8: olhei e os ossos foram cobertos com tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro cantos, ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Sabe que antes o Senhor já tinha falado: farei o Espírito entrar em vocês. Profetiza, diga: farei o Espírito entrar em vocês. E aí o profeta diz que fez, mas só se ajuntaram os ossos, os tendões, os nervos, tornaram ali defuntos. Eram homens, mas ainda sem vida. Sabe o que é interessante nesse texto que nós lemos das Sagradas Escrituras? É que no versículo 9, ele olha e diz o seguinte: ainda estavam ali sem vida. E aí o Senhor disse: não, peraí, tem mais coisa para fazer. Porque sabe qual é o grande problema nosso? Quando a gente acha que já acabou, quando a gente acha que terminou, e Deus ainda não terminou a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Não se desespere, não se desespere, Deus ainda não terminou o que Ele tem para completar na tua vida. E eu vou mais além: não pare, continue fazendo até que o Senhor complete tudo o que Ele tem para completar, até a volta do Senhor, porque fiel é o Senhor, fiel é aquele que começou a boa obra e vai completar, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Percebe que a obra ainda não estava acabada. Às vezes a gente pensa: será que isso aqui já é finais dos tempos? Eu digo para você, é sinais dos finais dos tempos. A Bíblia diz que o Senhor não sabe o dia, nem Jesus naquele momento. Hoje eu creio que ali no céu com o Pai, hoje Ele sabe. Mas naquele momento Ele disse: nem o Filho do Homem sabe o dia que o Senhor vai voltar. Fato que nós estamos vendo sinais. Não sei se Ele vai voltar amanhã, se ainda nós vamos passar por outras provas muito maiores do que essa. Mas enquanto isso eu preciso prosseguir. Enquanto isso eu preciso ser pai dentro da minha casa. Enquanto isso eu preciso ser seu pastor. Eu preciso trazer essa mensagem para você e dizer: ei, tem esperança no Criador. Não perca a sua esperança, porque quando todos ouviram falar que Jesus, a esperança tinha morrido, a angústia tinha tomado conta de todos, ao terceiro dia a Bíblia diz que Ele ressuscitou, vencendo a morte, destruindo os grilhões da morte, aleluia, quebrando as correntes da morte, vencendo a morte por mim e por você, para dizer para você: tenha esperança no meio do caos, tenha esperança no meio do caos. E aí a Bíblia diz que Ele profetizou conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e receberam vida, e se colocaram de pé, e era um exército enorme. Sabe, eu acho que esperança é continuar acreditando, mesmo que as notícias não sejam muito boas, mesmo que a situação seja desfavorável. Acho que a gente precisa continuar acreditando. Você já ouviu essa expressão, dizer que a esperança é a última que morre? Quero dizer para você que ela nem pode morrer. Amém. Até porque ela já morreu na cruz.
e ela ressuscitou e viva está, aleluia, glória a Deus por isso. Até porque a esperança sim, um dia morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, nos dando vida, nos desafiando a viver, aleluia, cada dia o seu dia, nos desafiando a vencer as crises existenciais da nossa vida, nos desafiando a viver e enfrentar as crises emocionais, as crises que nós enfrentamos todos os dias. E eu quero dizer para você, tenha esperança em Cristo Jesus. Tenha esperança no Salvador. Amém? Confie nele. Creia nele. E ele tudo fará. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, Pai, toma conta, Deus, da vida do meu irmão, da minha irmã, onde estiver agora. Alcança de maneira poderosa, Senhor. Pai, faz a tua obra acontecer. Meu Deus, eu sei que o Senhor supre todas as necessidades. Por isso vem nesta noite suprir as necessidades do meu irmão, da minha irmã, sejam elas financeiras, sejam elas emocionais ou espirituais. Mas Senhor, toma conta da vida do meu irmão, toma conta da vida da minha irmã, Senhor. Derrama do teu Espírito, do teu doce Espírito, eu lhe peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça. Venha viva. Declara essa canção se você pode. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Que você possa ser alcançado. Sopra, Senhor. Com teu poder e tua graça, venha viva sobre o vale de ossos secos. Faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos. Faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Diga vem, 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 Senhor Jesus, Sopra por esse coração. Senhor Jesus, sopra Espírito dos quatro cantos, sopra, Senhor, sobre os nossos corações. Vem, Senhor, sobre todas as nações. Deus, leva cura, leva cura. Vem, Senhor, sobre toda a terra, estende a tua glória. Leva cura agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Sobre os nossos corações. Vem, Senhor,
sobre todas as nações. Sim, Jesus, vem, Senhor, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Yeah. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por este culto. Eu quero abençoar o lar do meu irmão, da minha irmã. Eu quero abençoar essa casa com toda a sorte de bênção. Que o teu doce Espírito os alcance de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém.